Você sabia que não declarar imposto de renda nos Estados Unidos é crime? Isso mesmo, da cadeia. Eu não tô falando para quem é cidadão americano, tô falando pro brasileiro que às vezes vem passear aqui, faz um investimento, ou aquele que tá morando aqui, tá trabalhando, ou até aquele que tá ilegal. E como você sabe, o canal Quer Morar Onde sempre traz informação com credibilidade, por isso eu trouxe nesse momento, que estamos no momento de a declaração de imposto de renda dos Estados Unidos, e eu fui atrás de um especialista e eu encontrei a Cristina Teixeira, que é consultora tributária e tem somente 23 anos de experiência, né, Cristina? Isso aí. Só a vida toda dela, gente. Que é, né? Primeiro, obrigada. Imagina. Eu sei que a gente tá num momento que você tá na correria, tem um monte de cliente aí atrás de você. Correto. Mas assim, eu brinquei, acho que eu falei com a Gabriela assim, que não dá pra falar de imposto de renda em junho, né? Esse é o Todo mundo quer ouvir momento. nessa época. Exato, as Verdade. pessoas só procuram essa época pra falar. Então, eu fiz algumas perguntas básicas porque eu não achei muita coisa nas pesquisas que eu fiz. A gente já bateu um papo aqui prévio para sentir o quanto é importante a gente falar isso para vocês brasileiros que estão nos Estados Unidos ou ainda quem está pensando em vir para cá. Se vai achar que vai se livrar do imposto de renda, esquece, gente. Vamos fazer as coisas com responsabilidade. Coloca isso aí como seu item de planejamento também na hora de vir aqui e mudar para os Estados Unidos. Vamos lá, Cristina. Quem são exatamente as pessoas que devem declarar imposto de renda? Bom, nós temos alguns cenários. Tem as pessoas que, obviamente, são residentes fiscais americanas e isso independe muitas vezes do visto. Então, mesmo as pessoas que estão aqui com visto B1 podem ter essa obrigação de declarar imposto de renda aqui nos Estados Unidos se excederem o número de dias que ficam no país. Esse número é uma fórmula de 3 anos, mas a grosso modo se fala em 183 dias. Olhando para 3 anos, seria no máximo 120 dias que você poderia passar aqui nos Estados Unidos sem se tornar residente fiscal americano. Se tornando residente fiscal americano, aqui, assim como o Brasil, a gente tributa a renda global. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma renda de uma fonte americana, ela pode sim ter a obrigação de entregar uma declaração aqui e reportar essa renda de outros países, inclusive do Brasil. Então, cuidado com a contagem de dias é algo que a gente sempre fala para todo mundo que está aqui com visto temporário. Então, é o visto B1, é o visto H1, é o visto L1, é o visto O1 e os seus dependentes, tá? Principalmente esse tipo de visto. Então, aquela pessoa que normalmente tem o visto de turista, fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, ela precisa fazer a conta para saber se ela passou aqui 183 dias. Essa é a fórmula de 3 anos. Isso. Se ela passou aqui 183 dias, ela tem que fazer algum tipo de declaração. Uma declaração de residente, já. E esse cálculo é feito Residente, todo ano. gente, quando a gente fala residente, é residente fiscal, tá? É. Não é residente de documento americano. Nem de endereço, necessariamente. Pode até exato. manter o endereço no Brasil, mas se de fato está passando esses dias todos aqui, os Estados Unidos entendem já que a pessoa é uma residente fiscal, tem uma obrigação fiscal aqui, a partir daquele momento. E isso é feito ano a ano, tá? Para quem está no visto temporário. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso. É verdade. É verdade. Nossa. Quem tem o green card, aí na data que recebe o green card, entrou no país a primeira vez, residente fiscal para sempre, mesmo quando vai embora. Porque o que acontece muito é que as pessoas voltam para o país de origem e ficam entrando a cada 6 meses para não perder o green card e não reportam mais. E isso precisa continuar sendo reportado aqui, mesmo se a pessoa foi embora. Ó, a lei de imigração manda você devolver o green card. Devolvendo o green card, aí interrompe essa obrigação. Claro. Mas cidadania e green card é enquanto mantiver. Tem que reportar todo ano. Acho que tem um monte de gente que tá assistindo esse vídeo agora que sentiu um frio na barriga agora, né? O bom é que mesmo se tornando residente, se a gente vê isso antes, o que é mais fácil é planejar para minimizar essa carga tributária americana. Tá? Com a experiência de Brasil, eu consigo ver muitas formas de reduzir o imposto aqui, compensando de lá, e coisas que a gente pode fazer antes da mudança. É o ideal. Aí a gente consegue realmente, a gente tem várias alternativas de planejamento aí. Bom, então vamos falar também assim de casos que eu já sei que é muito comum, né? A pessoa vem aqui, passa férias, aí tem um dinheirinho guardado lá no Brasil, né? E fala, aqui é fácil para fazer financiamento de casa, se empolga e compra uma casa. Exato. Aí tem aquela pessoa que já compra aquela casa como investimento e põe ela para alugar, e tem aquela pessoa que já deixa a casa só para férias da família. Essas pessoas têm que declarar? A princípio, se o imóvel está na pessoa física e não tiver aluguel nem venda, não.
Só no ano em que tem aluguel ou venda é que a gente precisa realmente fazer uma declaração de não residente fiscal. Porque aqui existem essas duas declarações, a do residente fiscal e a do não residente fiscal, coisa que a gente não tem no Brasil. Então existe sim essa obrigatoriedade para o ano em que tem renda. Mesmo que dê prejuízo, teria uma obrigatoriedade de entregar a declaração. Se esse imóvel é comprado numa corporação americana, aí sim a corporação todo ano tem que entregar a declaração, mesmo que não tenha nenhuma atividade. Tá? Mesmo que seja para uso pessoal. A gente tentou focar aqui muito na pessoa física e não na pessoa jurídica. Mas a gente sabe que tem muita gente que compra a casa e coloca numa LLC, tentando proteger um pouco o dinheiro que vai pagar de imposto. Mas, se você for, do jeito que você está me explicando aqui, se a pessoa colocar não é uma LLC, ou se ela colocar no nome dela, da pessoa física... Não faz diferença para fins de imposto de renda. Existe uma grande confusão, acho que é um mito até, uma lenda urbana, de que aqui nos Estados Unidos, eu vou abrir uma LLC porque eu posso deduzir tudo. Não existe. A regra, é clara, é uma só na maioria dos países. A despesa que você precisa para gerar aquela receita, você pode deduzir. Mas não é tudo. Então não adianta vir com a família, viajar para Disney e descontar isso na empresa. Não dá. Não tem justificativa de negócio. Então, é uma lenda realmente que eu escuto demais, as pessoas acharem que por ter uma LLC eu posso deduzir tudo. Não. Então, as despesas de manutenção do imóvel, as despesas de condomínio, IPTU, tudo que eu pagar do imóvel, se eu tiver uma receita de aluguel, eu posso abater. Isso é na pessoa física também. Então, não precisa de uma empresa para isso. Por que se usa muito a LLC aqui? Proteção jurídica. Se você aluga, principalmente o imóvel, é bom você ter uma LLC, porque se a pessoa se quebra lá dentro, ou se algum visitante dela quer processar porque escorregou lá dentro do seu imóvel, os seus bens pessoais estão em risco. Na LLC, você fica só com aquela casa em risco, ou aquele apartamento em risco, entendeu? Então, a LLC funciona para proteção jurídica. Tributariamente, não faz diferença. Tá? Pode ser na física ou numa estrutura. Por que a gente monta a estrutura? Mas aí não é só com uma LLC, a gente usa também uma empresa offshore para proteger imposto de herança. Porque essas pessoas que não moram aqui, que estão fora dos Estados Unidos, elas estão sujeitas a esse imposto também dos imóveis ou dos bens que estão aqui. Então, o imóvel pode ser tributado em até 40% de imposto de herança. É muito alto. Ou doação. Então, é importantíssimo ou montar uma estrutura que geralmente tem uma offshore, ou tem que ser uma empresa estrangeira. Pode até ser uma brasileira, mas tem que ser uma empresa estrangeira, não pode ser americana. Ou faz um seguro de vida para esse imposto, entendeu? Porque é altíssimo. Sim, 40%, imagina. Acima de 1 milhão é 40%. Ele é progressivo, mas é altíssimo. Então, quer dizer que a pessoa também não vai precisar justificar se ela pegou um financiamento, trouxe o dinheiro do financiamento para cá para comprar, ela não precisa justificar, ela vai precisar justificar no Brasil, pelo que eu entendi. Exato. Ok. Mudando um pouquinho de investimento para tipos de vistos e os seus impostos. Existe também, que eu pesquisei sobre isso, muito blá blá blá, muita coisinha, muita informação desencontrada sobre as pessoas que vêm estudar aqui, vêm com visto de estudante e aí declara ou não declara. Porque a pessoa tem que trazer dinheiro do Brasil, né? Ela tem que pagar aluguel, não pode trabalhar, a maioria não recebe visto com autorização de trabalho, quem é estudante, a maioria não recebe, então tem que estar com dinheiro de aluguel, dinheiro de comida, enfim, para se manter aqui. E tem quem recebe, principalmente para quem está em universidade, recebe a permissão de trabalho só para a universidade, ou OPT também. E também tem aquelas pessoas que depois de terminado o curso, ela tem 1 ano que ela pode exercer o trabalho, né? Ela tem uma autorização de trabalho. Consegue me dividir um pouquinho cada situação? Tá, então vamos lá. Primeiro, o estudante, quando chega, existe uma isenção dessa contagem de dias, que a gente olha aquele 183, desde que você esteja aqui com visto de estudante, tem professores, tem algumas outras situações, tá? Mas especificamente o estudante tem essa isenção, que pode ser usada por até 5 anos na vida da pessoa. Então, o primeiro aspecto é esse. Quem veio como intercambista, alguma coisa já antes, tem que somar esses anos. Segunda coisa, essa isenção conta o ano parcial. Então, se a pessoa chegou em outubro, novembro, dezembro, já foi 1 ano. Então, tem que ter esse cuidado, para não passar, porque até 5 anos que existe a isenção. Terceiro cuidado, tem que manter a residência fiscal no Brasil, tem que continuar entregando declaração de imposto de renda lá. Tem gente que dá saída lá, não é residente aqui, não é residente lá, os Estados Unidos não aceitam. Tem gente que tenta esse migué, mas não funciona. Então, é importantíssimo continuar entregando lá, é um dos critérios básicos, tá? Para poder manter essa isenção aqui. Quarto,
tem que entregar um formulário todo ano para a IRS, informando que ficou assim aqui esses dias, mas que está pedindo a exclusão da contagem do 183. Então, todo ano você põe lá, passei 350 dias, mas eu estava estudando, tá aqui os dados da escola, dados de contato, um detalhamento que eles pedem. Todo ano, até 15 de junho do ano seguinte, a gente tem que entregar esse formulário. Vai pelo correio mesmo, tá? Aqui ainda tem muita coisa em papel. Então, verdade. Isso para o estudante que está estudando. Tá. Agora ele começou a trabalhar, com permissão de trabalho, temporário que seja, e teve uma renda. Ele ainda tem os 5 anos de isenção da residência fiscal. Lembrando que qual é a vantagem? A residência fiscal pega a renda global. Mas a renda americana sempre vai ser reportada aqui. Mas a renda global, enquanto eu sou não residente fiscal, eu não preciso ainda. Eu tive um salário, recebi o W2, que é o informe de rendimentos daqui. Esse salário eu reporto numa declaração de não residente. Também a data de entrega é 15 de junho do ano seguinte. Tá? Então eu tenho essas duas possibilidades. O formulário, durante todos os anos em que eu fiquei como estudante, que é só informativo, e pedindo para excluir os dias. E a declaração de não residente mesmo, que quando você tem renda americana, você tem que entregar. Tá. Na hora que você estava falando desse caso do... então, o que eu ia te falar era isso mesmo. No caso da pessoa, né, que não precisa declarar os 5 anos, mesmo ela trazendo dinheiro pra cá, não tem problema. Não, aqui é bem diferente essa parte de controle de câmbio com relação ao Brasil. Ela é bem mais informal, por incrível que pareça. Eu sempre falo para meus clientes, no Brasil a gente parte do princípio, né, o governo parte do princípio de que todo mundo faz tudo errado. Aqui o princípio é o contrário. É de que todo mundo está fazendo tudo certo, a menos que prove o contrário. Então, a gente tem uma facilidade muito maior de remessas indo e vindo. O banco pergunta. O banco tem a obrigação só de entender, mas o nível de documentação não chega nem perto do que é no Brasil, para entrada e saída de câmbio. Entendi. Tá? Então, a disponibilidade que é enviada para cá, para se manter, não tem problema nenhum. Agora, uma pergunta, que eu já sei a resposta, mas vocês vão chocar. Porque eu até, quando eu fiz, eu falei pra ela, eu posso perguntar isso? Porque era meio estranho. Vou falar sobre ilegal, que eu tomei esse susto. Porque a gente mistura muito o status da pessoa, né, com a declaração de imposto. Vira uma bagunça, né? E são 2 problemas separados. Exato. Gente, ela me contou que ilegal tem que declarar imposto de renda, né? Cristina, explica isso. Então, essa contagem de dias, como eu falei, o B1 é um visto temporário, né? É um visto de visitante. Mas a gente sabe que tem pessoas que ficam aqui e nunca mais vão embora. Ficaram ilegais. A obrigação de reporte independe da parte migratória. Então, você já tem de um lado um problema imigratório, você vai ter outro problema com a Receita Federal Americana, que dá cadeia, a propósito, né? Então, você está agravando essa situação, na verdade. A situação. Então, tenta pelo menos manter um lado correto, que é o lado do reporte da Receita Federal. Que, aliás, pode isso contar vai a ajudar. favor. Exatamente, vai mostrar boa fé. Fiquei aqui por questões pessoais, enfim. Não que eles deem residência fiscal para ninguém por pena, só para alguns países, não é o nosso caso. A gente não tem asilo aqui, mas pelo menos conta ao favor de que, olha, eu paguei minhas contas, eu contribuí com o governo, né? Você acha, por exemplo, quem tá aqui há 15 anos, nunca fez isso, acabou de ver nosso vídeo e descobriu, eu tinha que ter feito 10 declarações pelo menos. Essas pessoas que estão atrasadas, essas pessoas que não entregaram declarações de estudante, todo mundo que tá atrasado, que nunca fez nada, que agora fala assim, não, eu quero andar no caminho certo, fiz sem querer, eu não sabia, não tinha informação. Tem como fazer retroativo tudo isso? Tem. O formulário do estudante, como são 5 anos no máximo, eu recomendo fazer todos os anos e manter aquele período protegido. Porque a penalidade de não fazer é eles desconsiderarem a isenção. Ou seja, você estaria aqui estudando sujeito à tributação global. E aí seria uma conta enorme. Então eu recomendo corrigir todos os anos. No caso de quem nunca declarou, e aí eu tenho ilegais, mas eu também tenho americanos que foram para o Brasil porque nasceram aqui com 2 anos e que não estão reportando. Tem programas de denúncia espontânea. Eles pegam 3 anos de imposto de renda só. Não volta 15 anos, tá? Então você entra nesse programa e vê, olha, eu não sabia, eu desconhecia. Então aqui as 3 declarações, tá aqui o imposto com juros. A multa, ela é 5% dos saldos das contas mantidas no exterior. Tá. Então não há em cima do imposto, aí isso pode variar. Mas aí alguém vai falar assim, porque eu já tô imaginando a pessoa de lá, o quê? Eu tô ilegal aqui, vou declarar imposto de renda, vão descobrir onde eu tô, vão bater na minha porta. Eu imagino que você já deve ter clientes que tiveram que fazer declaração. Fizeram... Eu não tenho cliente ilegal. Então não saberia dizer. Gente, então a gente vai ficar devendo essa informação. Mas se a gente parte do princípio que se você não declarar, você vai ter 2 problemas, então é melhor você
eliminar já um de vez da sua vida e fazer a declaração de imposto de renda. Exatamente. Para terminar, o que a gente está acostumado no Brasil, né? A gente já sabe mais ou menos o que dá para deduzir no imposto de renda da pessoa física, o que não dá. Conta, aqui nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil na hora da dedução do... É bem diferente. E, na verdade, teve uma reforma tributária no final de 2017, aqui do Trump, que ele diminuiu as alíquotas, mas ele também diminuiu as deduções. Então, restringiu muito. E aqui também, na medida que a renda vai subindo, as deduções são praticamente excluídas, eliminadas do cenário, entendeu? Pra você ter ideia, um casal que ganha aqui acima de $400 mil é considerado altíssima renda. Então, ele já tem direito a muito pouca dedução, tá? Mas pessoas que estão abaixo desse nível, desse patamar de dedução, a gente tem despesas médicas, mas diferente do Brasil que você deduz tudo, aqui você só deduz se exceder 7,5% da sua renda. Então, geralmente, tem que ter tido uma cirurgia grande no ano, tem que ter tido alguma coisa maior, um parto talvez. Mas o plano de saúde só, geralmente não extrapola. Geralmente não extrapola. A gente tem um imposto que é pago estadual, aqui na Flórida não tem imposto de renda de pessoa física, mas vários estados têm. Nova York, Califórnia, vários estados têm. Até $10 mil, ou o imposto estadual, ou o sales tax que você paga nas suas compras, ou o IPTU, você escolhe. Ou a combinação deles, desde que não exceda $10 mil no ano, tá? De dedução. Juros de financiamento de imóvel, a gente pode, de um principal, desde o ano passado também, até $750 mil. Então, se o principal, né, o valor financiado for maior do que isso, a gente pode tomar só uma parte dos juros. Além disso, a gente tem, basicamente, estou vendo aqui, doações. A gente pode fazer doações a entidades aprovadas, e aí sim pode deduzir até 60% da sua renda, desde que seja em dinheiro. Tá? Doação em dinheiro. Entendi. Então, quem tem, aí geralmente são famílias que têm muito dinheiro, escolhem doar, porque você tira uma parte da renda já sem tributação. E é isso, a gente tinha um que chamava de Miscellaneous Deduction, que foi eliminado esse ano. Existem alguns créditos, diferente de dedução, o crédito ele abate o imposto mesmo, para quem ganha pouco dinheiro, tá? Então a gente tem um Earned Income Credit, que é um deles, quando você ganha muito pouco, e aqui os limites são acho que $50 mil ano para um casal, são valores bem baixos, tá? Tem o Child Tax Credit também, para quem tem renda bem baixa. É difícil qualificar, mas sendo um residente fiscal, né, estudo aqui é para residente fiscal, e estando no patamar de renda baixa, ainda a gente pode conseguir alguns créditos também. A parte educacional, alguma coisa do tipo? Também, mas só para título de universidade para cima, tá? De bachelors para cima, bachelors, masters, PhD. Para creche, colégio, não. Entendi. Não pode. Tá ótimo. Bom, então a pessoa fica um pouco restrita. E os percentuais? Porque no Brasil, acho que quando eu saí de lá, chega a 27? 27,5. Aqui vai até 37. É de 10 a 37. Mas a 37 é para um casal que ganha acima de $600 mil. Existem 4 tabelas para reporte para um residente fiscal americano aqui nos Estados Unidos, tá? Diferente também do Brasil. Ou é um casal que declara em conjunto, ou é um casal que declara em separado, ou é um chefe de família, que é uma pessoa que não é casada, mas que tem dependentes, ou é um solteiro, que pode ser um divorciado e tal, que entra nessa categoria de solteiro, tá? Olhando para a tabela de casal que faz em conjunto, as alíquotas vão de 10% até 37%, sendo que, por exemplo, uma pessoa que ganha acima de 19.400 até 78.950 vai pagar 1.940, que é 10% do 19.400, mais 12% do que excede 19.400 nessa faixa aqui. Então, para cada faixa, vai progredindo a alíquota. Não quer dizer que se eu ganhar acima de 600 mil, eu vou pagar 37 sobre tudo. Não é isso, porque foi uma alíquota que foi progredindo, tá? Então, essa conta depende muito da onde. Nossa, gente, vou dizer que quem ganha mais de 600 mil por ano paga um imposto bem alto de 164 mil de imposto. Mas aí, né, que temos a Cristina. Eu ajudo a diminuir isso. Uma anjo da guarda, né? Ela é uma consultora tributária, exatamente para isso. Falando no seu trabalho, até quero deixar bem claro aqui para as pessoas. Gente, a Cristina ela é uma consultora tributária
que ela é especializada na declaração de imposto de renda. Então, não adianta vocês procurar, a gente vai deixar o contato dela aqui, um e-mail para contato, mas não adianta procurar a Cristina para abrir empresa ou para algum tipo de informação para abertura de empresa aqui nos Estados Unidos. Na verdade, não, ela tá um passo depois, né? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Né? Só complementando, quando uma pessoa quer investir, eu ajudo a estruturar. Né? Então, o desenho da estrutura das empresas, sim, eu faço. A abertura, eu trabalho com advogados parceiros que fazem a abertura propriamente dita, ou outros escritórios. Esse realmente não é o nosso negócio-chave. O nosso negócio é a consultoria, é o desenho da estrutura e depois o acompanhamento disso, nas declarações, tanto de quem está aqui quanto das empresas para esses investimentos. E uma coisa muito bacana que eu acabei descobrindo depois que a gente bateu um papo e que tem muito a ver com o nosso canal, que ela faz o planejamento imigratório. Então tem muito casal que tá já estabelecido no país, né, a família, tá pensando em mudar para os Estados Unidos ou porque quer colocar os filhos numa escola aqui, quer que o filho faça um college aqui, e aí o que ela faz? Ela vai conversar com essa família, né, saber o que a família tem lá, quais são os planos aqui, e ela consegue ajudar e fazer esse planejamento imigratório. Isso é importante, especialmente para quem tem empresa, porque no Brasil ainda, até o momento, os dividendos são isentos e aqui seriam tributados. Existe uma forma de minimizar esse impacto, tá? Existem algumas formas, na verdade. Não, e também tem uma outra coisa, né, que você com certeza pode ajudar. Se a pessoa já tem um patrimônio no Brasil estabelecido e ela começa a migrar isso para cá, precisa de um apoio de um profissional, porque não dá para fazer isso, eu só vou lá transferir meu dinheiro, pronto, acabou, né? Pode ter impactos terríveis, tanto aqui quanto lá, para quem mantém a residência fiscal lá também. Então a gente olha esses dois lados. É isso, gente. O contato da Cristina tá aí no detalhe do canal. Fiquem à vontade para vocês fazerem alguma pergunta. No que eu puder, eu vou responder. Mas a Cristina, ela é mais focada, então, nesse planejamento imigratório e nas declarações de imposto de renda. Obrigada. Curta, compartilhe, porque muita gente que está sentada no sofá precisa saber que precisa declarar imposto de renda. Tem que correr, porque agora até abril para pessoa física. 15 de abril para pessoa física e residente. 15 de junho para o não residente. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.